Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, o mundo sem máscaras. Olha aí, quer dizer que o mundo tem máscaras? Tem bastante, né? O mundo sem máscaras. Ô André, que é isso? Vamos ver. Vou fazer antes uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. A Psicologia Social estuda muito essas questões sociais, né? Eu sou mestre em Psicossomática pela PUC. A Psicossomática estuda muito a interação corpo-mente, né? Sou psicanalista e sou psicólogo. Pois é, nós estamos numa época na qual precisamos perder completamente a nossa ingenuidade, né? A gente deixar de ser um tanto ingênuo, toda hora acreditando em historinha, né? Que a mídia conta, que esse falou. Vamos pensar direito nas coisas, vamos enxergar as coisas sem essa máscara bonitinha que as pessoas colocam. E entendemos como o mundo funciona de fato. Uma coisa é a máscara de como funciona. Outra coisa é como funciona verdadeiramente, de fato. Como é que o mundo funciona? A geopolítica do mundo funciona por interesses econômicos, né? Então aqui tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. No seguinte sentido, sim, os países agem por interesses próprios, né? Muitas vezes a pessoa tem dúvida com relação a isso. Não, o país age por ideal. Olha, é o que falam. Os verdadeiros interesses estão lá nas mesas de negociação. Agora, o que fala depois, o discurso, vamos agir assim porque amamos a humanidade, tudo isso é a fala, é o discurso, né? Então a gente precisa ver quais são as reais intenções, quais são as reais motivações, diferente do que é falado, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito lindinho, mas qual é a verdadeira intenção, qual é o verdadeiro interesse? Agora, o que é geopolítica, né? Claro, é um assunto que está em voga na atualidade, mas afinal de contas, o que é geopolítica? São as ações dos vários países que têm um discurso bonitinho, sempre com discurso bonitinho, nós pensamos no bem da humanidade, nós pensamos em nos defender, nós pensamos em tais e tais ideais humanitários, esse é o discurso, né? Então esse discurso é elaborado lá pelos acadêmicos, pelo pessoal que vai lá fazendo o texto bonitinho. Mas a realidade é outra, né, normalmente. Mas essas ações são movimentadas por interesses econômicos. O que move as várias ações do mundo? Os vários interesses econômicos. Uma guerra, por exemplo, né? Vamos dar isso como exemplo, assim, por acaso, né? Quando ouvimos a grande mídia falando, né? Entendemos que, por exemplo, a guerra atual, né? É uma guerra do bem contra o mal. Então, um lado é do bem e outro lado é do mal. Dependendo do discurso da mídia, vai colocar esse lado A como sendo bom e o outro como sendo mal, ou o lado B sendo bom e o outro lado A sendo mal. Então, sempre é colocado dessa forma, é uma guerra do bem contra o mal, ela se justifica, como se alguma guerra se justificasse. Se justifica por isso, por isso, por isso. Vamos lembrar uma coisa? Matar uma pessoa não é assassinato, não é crime, não é investigado isso como crime, matar uma pessoa. Matar 14 mil pessoas é legal porque é guerra. Então matar uma pessoa é crime, matar 14 mil não é, porque é guerra. Olha a lógica, não é pior matar 14 mil do que matar uma, mas a lógica vai assim. Não é guerra, é outra circunstância. Ouvimos também
que é uma guerra dos justos contra os injustos, né? Então o lado A é o lado justo e o lado B é o lado injusto. Ou o contrário, o lado B é o lado justo e o lado A é o lado injusto. Então esses discursos que falam, nós precisamos refletir muito bem para não cair nessa fala. Mas quando investigamos por trás das falas bonitinhas, descobrimos quais são os interesses envolvidos. Ah, mas isso está acontecendo por outros motivos. E aí que eu vou chamar a atenção de vocês para um historiador e jornalista que se chamava Léo Huberman, já falecido. E, inclusive, ele estava na Universidade de Columbia de Nova York, né? Escreveu um livro que revelava muito bem os interesses econômicos envolvidos em vários momentos históricos. O livro dele se chama História da Riqueza do Homem. Então, o que ele fala nesse livro? Ele fala, bom, se imagina, ou foi contado, né? Foi contado para a gente que isso teria tais e tais motivações. Mas deixa eu falar quais são as verdadeiras motivações. Foram outras. Esta. Então, aquilo que é a máscara é o que é o discurso, que é usado, tudo é lindo, cheio de boas intenções. Quando a gente vai ver a realidade, opa, é um pouco diferente. Nesse livro, Léo Huberman revelou os verdadeiros motivos das várias ações durante a história. Então, quais foram os verdadeiros motivos dessa ação, daquela outra ação? As colonizações de várias regiões do mundo, por exemplo, como aconteceram e como ainda acontecem. Isso que a gente precisa prestar atenção. Espera, mas existe colonização na atualidade? Será? Como é que está acontecendo? E como é que foram as antigas colonizações? Vamos pegar o exemplo da Austrália. Né? Isso são dados que eu estou colocando, você pode procurar na internet, você vai achar. Para colocarem um povo europeu, simples assim. Então, os ingleses, principalmente, tinham esse plano. Vamos colocar o povo europeu, o branquinho, né, que a gente gosta, né, nossos amigos aqui, lá na Austrália. Como é que a gente faz? Opa! Mataram os nativos locais. Olha, sabe como? Envenenando água, envenenando alimentos. Oh, André, está exagerando. Não. Procura na internet. Procura na Wikipédia. Está lá escrito. Isso é um dado histórico. Então, eles colocaram os europeus como matando os aborígenes. Porque eles disseram que os aborígenes eram uma cultura inferior. E eles estavam levando uma cultura superior, cristã. Olha que superioridade, né? Olha que superioridade, né? Matando. Então mata a nação local, a população local, e coloca pessoas da Europa, né, mais branquinhas, né, para trazerem os povos europeus. Então, como foi a colonização? Mata-se o povo local e traz os povos europeus. Bonitinho, né? As colonizações aconteceram, na maior parte das vezes, matando a população local. Assim, mata. Mata os nativos e traz os europeus. Para trazer os europeus. Aí você fala, não, mas não é possível, André, você está exagerando. Então vamos lembrar da história aqui das Américas, América do Sul. Vamos lembrar? Isto aconteceu aqui nas Américas também. Os espanhóis, lembra? Pizarro, que trouxe o exército espanhol aqui, matou nativo a rodo. Um verdadeiro genocídio. Isso sim foi um verdadeiro genocídio. Matou também, né? Porque o europeu é um povo superior, não é? E os nativos eram inferiores, né? Mereciam morrer, não é isso? Os espanhóis mataram milhares de nativos para trazerem a população da Espanha para habitar as terras da América do Sul. Por isso que as terras da América do Sul
com as nações, né? Então vamos colocar as nações hispânicas, né? Para trazer a parte hispânica da história, né? Poderíamos falar da parte portuguesa, mas vamos falar da parte hispânica. Então trouxeram, né? E colocaram os espanhóis, né? E as populações nativas eram os incas, eram os astecas, eram outros povos. Astecas que eu falo mais já no México, América do Norte, América Central. Agora, se você ler a história da colonização da América do Sul, por outros autores, você vai ler o seguinte, é uma história tão bonitinha, você fica até emocionado, ai que beleza, né? Os conquistadores espanhóis foram heróis, né? Eles vieram aqui com armas de fogo, os indígenas não tinham armas de fogo, começaram a matar indígenas, população nativa, né? E esses são os heróis. Desbravando novas terras e continentes. Olha que bonito. Aí você lê o texto, você fica até emocionado. Que gente heróica, né? Que gente corajosa, né? Mentira. Estavam lá matando a população nativa. Para quê? Para trazer os espanhóis, os europeus, que são mais merecedores das terras, porque são de uma nação culta, né? Matando gente inculta. Não é isso que eles falavam? É isso que eles falavam. De invasores, assassinos, ladrões, que é a realidade, esses textos os descrevem como heróis, desbravadores, né? Conquistadores, gente heróica. Mas é o texto que fala. São invasores, bandidos, assassinos, fazem pilhagem, mas o texto muda. Então isso que eu quero falar de máscara. Então a realidade é uma realidade diferente, mas é tão bonitinho como eles escrevem, não é? Os nativos das terras colonizadas foram mortos aos milhares de nativos mortos. Pizarro, né? Trouxe um exército aqui e começou a matar índio. Ou indígena, né? Ou nativos, ou povos nativos. Na Austrália, por exemplo, os ingleses matavam os aborígenes envenenando seus alimentos e suas águas. Isso é só uma forma de matar. Eles matavam de outras formas também. Mas essa era uma forma. Então, põe veneno nas águas, põe veneno na comida e mata aos milhares. Bonitinho, né? Isso que eu estou falando está lá na Wikipédia. Vai lá, você vai ler. No Google, na internet. Vai lá, lê. Isso é história. A história real que aconteceu. Não a história bonitinha contada nos livros, né? Mas os livros de história continuam com seus argumentos enganadores. Então você lê, você fica até emocionado. Que povo heróico esse povo inglês, né? Quando chegou na Austrália, conquistando territórios, né? De nativos incultos, né? Bárbaros, né? Aborígenes, né? De árvore, né? É gente que vive nas árvores. Então, nossa, que bom, né? Trouxe a cultura cristã para esse local. Não é nada disso. Eles eram muito piores que o povo que estava lá. Dizem que os espanhóis trouxeram a cultura cristã para povos incultos. Olha aí, olha o argumento. Então, nós estamos trazendo a civilização cristã para povos incultos, quando não tem nada a ver com o cristianismo isso. O cristianismo não é matança. Nada pode ser mais enganador. Primeiro, porque o verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com mortes, assassinatos e genocídios. Isso não é o verdadeiro cristianismo. Isso pode ser chamado de cristianismo, mas isso não é cristianismo, né? Se fosse implantação do verdadeiro cristianismo na América do Sul, não haveria qualquer necessidade de assassinatos e, muito pelo contrário, se respeitaria a cultura local, se fosse realmente cristão, né? Se a colonização fosse realmente cristã. Mas a colonização sempre faz isso, mata o povo local para trazer outro povo, entendeu? É assim que funciona. Portanto, o processo de colonização
que existiu na história da Terra foi um processo de invasão, roubo, pilhagem, exploração e assassinato. Então, inclusive, eles pretendiam escravizar o povo nativo, mas o povo nativo não aceitou. Agora, se existir um processo de colonização na época atual, vamos supor que exista, né? Talvez você, procurando, encontre. Você, meu ouvinte, acredita que seja diferente do que aconteceu no passado, quando se matava a população local, de várias formas, para instalar uma nova população de colonizadores? Será que isso ainda acontece? Será que acontece de matar as pessoas que estão no local para você trazer outras e instalar? Será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Isso aconteceu no passado, mas será? Dá uma investigada. O método mudou e agora se respeita a população local, ou então mudou, né? Então respeita-se a população local, não se mata ninguém e se convive. É assim que está sendo feito a colonização na atualidade? Dá uma investigada. Não seja mais conduzido pela opinião da grande mídia, que vai falando, não, é lindo, maravilhoso, é que nem esses livros de história, né? Colonizadores, exploradores, né? No sentido de fazer novas buscas, né? Gente heróica, né? Gente heróica, né? E chegue às suas próprias conclusões. Não seja tão manipulado por gente que pensou por você e quer que eles pensem por você, continuem pensando por você. Quando, na época do presidente Bush, houve a guerra contra o Iraque, as autoridades norte-americanas afirmaram que tal guerra seria necessária porque o Iraque guardava armas químicas de destruição em massa. Então eles falaram, bom, se justifica a guerra, nós vamos fazer uma guerra contra o Iraque porque eles têm armas químicas de destruição em massa. Nunca foram encontradas essas armas químicas. Mentiram pra gente? Não parece que mentiram? Claro que mentiram. Mentiram deslavadamente. Essas armas nunca foram localizadas, então se constatou que era um argumento enganador, mentiroso. Mas então por que foi feita a guerra? Mas então, por que a guerra Estados Unidos versus Iraque aconteceu? Qual foi a verdadeira motivação? Porque o que foi falado no discurso é mentira. Então, por que de fato houve a guerra? Quais são os verdadeiros interesses envolvidos? Opa, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa de interesse econômico. Teria alguma coisa a ver com petróleo? Poxa, Iraque é um país produtor de petróleo. Será que tem alguma coisa a ver com petróleo? Opa! E as nações do Oriente Médio não quererem mais usar o dólar ou o petrodólar nas negociações? Será? Puxa, petróleo, petrodólar, não quer mais utilizar o dólar. Será que foi um jeito deles continuarem se submetendo ao dólar americano? Parece, né? Parece que sim, não é? Se um argumento foi enganador, o outro parece ser o motivo mais verdadeiro. Ué, se o argumento que as autoridades norte-americanas usaram era tem que ter um outro motivo verdadeiro. E parece ser esse, não é? E na guerra atual? Está acontecendo lá no Oriente Médio. Teria alguma coisa a ver com as imensas reservas de gás? Gigantescas reservas de gás. E olha onde elas estão. Justamente no território marítimo da faixa de Gaza. Que interessante, não? Está lá. Uma reserva de gás de um valor de trilhões, não é de bilhões, é de trilhões. Está lá. Bem no território de Gaza, na costa marítima do território de Gaza. Será que tem alguma relação
Ou não? Não, André, não, é uma guerra religiosa. Vamos ver, vamos investigar. Ou não? Ah, é uma guerra santa, André, do povo eleito. É uma guerra santa do povo eleito. Então é o povo eleito, né, com direito, né, aquelas terras que está fazendo uma guerra santa contra gente que não merece viver. Palestino não merece viver. É povo inculto, inferior, não é? Não é o que se pensa? Não é isso. Contra um povo sem valor. Não, pode matar à vontade, 14 mil, mata mais. Não tem valor nenhum, não é? Eles seriam, inclusive, animais humanos, como o ministro falou. Não, pode matar, são animais humanos. O ministro falou isso. Ou um povo que merece ser destruído com armas nucleares, como outro ministro falou. Ah, vamos jogar uma bomba atômica lá e matar todo mundo. Eles merecem. Olha, será que os interesses geopolíticos atuais são religiosos ou são econômicos? É o povo eleito lutando pela sua terra santa, né? É aquele povo da Torá, do passado, lutando pela terra santa, ou são interesses meramente econômicos de um Estado laico, que visa interesses econômicos. O que será que está acontecendo lá? É religião ou interesse econômico? Geopolítica funciona por interesse econômico. Geopolítica não funciona por religião. O que será que está funcionando lá? É religião? O que você, meu ouvinte, acha? Até quando acreditaremos nestas máscaras, nesses discursos bonitinhos, povos conquistadores, gente heróica, que tem que matar os nativos mesmo, porque é gente inculta, gente que não merece viver, e que está naquelas terras, usufruindo daquelas terras, mas não merece. Quem merece é o europeu bonitinho, branquinho. Esse é o argumento. Não estamos em uma época na qual precisamos derrubar todas as máscaras? Vamos derrubar as máscaras? Vamos olhar as coisas como elas realmente são? Vamos parar de ser enganados, né? Ou você acha melhor ser enganado? Ah, vamos nos fazer de estúpidos e fingir que nós acreditamos? Ou vamos derrubar essas máscaras e vamos falar a verdade? E vamos ver o que realmente está acontecendo no mundo. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa são os interesses envolvidos. Então não vamos ficar nesse discurso bonitinho. Vamos ver o que está realmente acontecendo no mundo. Na época atual e na história. A verdadeira história da Terra não é tão bonitinha, não. Não é feita de povos heróicos e conquistadores. É feito de gente que matou milhares. Gente genocida, que se dizia uma cultura melhor, mas era muito pior. Muito pior. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.